No labirinto dos espelhos digitais, você é livre? Olá, gente. Que bom retornarmos a esses nossos encontros, né? Confesso que tem sido bem estimulante e, de antemão, já agradeço muitas mensagens que eu tenho recebido em particular e os comentários, né, dos vídeos que têm aparecido aí. Isso é um combustível significativo para continuar nessa empreitada. Tem sido muito divertido, né? Estudar temas e trazer muito do que a gente tem estudado na academia para esse espaço de possibilidades de comunicação. Então, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês todas as sextas-feiras, às 19 horas, sobre esses temas que a mim são muito caros, entender a complexidade da existência moderna a partir de leituras filosóficas, sociais, neurociência, que são temas que a mim são muito queridos, essas áreas de estudo e reflexão. Então, eu fico feliz de você estar aqui hoje comigo, né, para a gente conversar. Espero que você esteja muito bem, animado. E sobre esse nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouco em que eu fui inspirado, né? Esse encontro de hoje, ele tem uma inspiração. Inspiração na memória afetiva. Vou contar para vocês. Eu era adolescente ainda, na época que lançou o filme Matrix. Ainda no milênio passado, né? Então, e aquele filme ele foi espetacular, ele trazia temáticas, reflexões que me acompanharam durante muitos momentos da minha formação e, sobretudo, com a filosofia. Houve um debate sobre o filme, alegoria da caverna, teorias nietzschianas, teorias sartreanas, os simulacros e simulações de Baudelaire. Então, a gente teve um monte de debate e isso me causou um êxtase intelectual na época. E aí eu lembro que, quando eu comecei a universidade, um dos livros que eu li, assim, muito empolgado, foi o Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real, do William Eve. Eu li esse livro e fiquei empolgadíssimo, empolgadíssimo, porque ele fazia leituras filosóficas, metafísicas, materialistas, existenciais, do próprio filme Matrix, né? A ideia do escolhido, a ideia da escolha, as pílulas, a ideia da caverna, as alegorias. Então, até mesmo a simbologia, o Neo, o número um, o Morpheus, como Deus que desperta dos sonhos, enfim, todas essas temáticas estavam nesse livro e eu, muito empolgado, chego para a professora de filosofia e digo: professora, tem um livro incrível aqui que eu li, que é muito bom, tal. Aí ela olhou para mim e fez: você recomenda esse livro para o primeiro período do curso de História? Eu disse: claro. Nem todo mundo gostou muito da minha indicação, não, porque o livro ele trazia um processo de iniciação, né, ao pensamento filosófico crítico, que despertaria nos sujeitos reflexões complexas, e nem todo mundo naquela época estava afinado ou tinha interesse também, né, de estudar filosofia. Mas aí eu, lembrando dessa, dessa memória, né, desse momento histórico da minha vida, de um momento afetivo, eu me inspirei sobre muitas das questões daquele livro e atualizei, né, porque eu comecei a ver algumas verossemelhanças em algumas questões que nós hoje vivemos, que as estruturas sociais hoje apresentam, que parecem que estão atreladas a algumas daquelas reflexões. E aí eu pensei no título, né? É como se nós estivéssemos andando por um labirinto de espelhos digitais em que a gente começa a estar atrelado, né, e inseridos a tantas narrativas de verossemelhanças apresentadas em algoritmos, que eu comecei a me perguntar sobre as questões atreladas às significações da verdade. Então, o nosso encontro de hoje vai estar um pouco fluido nessa nossa reflexão. Eu começo aí com o jogo dos algoritmos, né? Como eu falei, o Matrix ele meio que me inspirou, né? Então, essa cena bem clássica, né? Da pílula vermelha, pílula azul. Você está disposto a enxergar além das sombras, do véu das narrativas, você está disposto. E aí, como o Morpheus apresentou, né, ele disse: olhe, lembre-se. E aí eu proponho a mesma coisa. Tudo que eu ofereço aqui é só a verdade, nada mais. Ou seja, perspectivas sobre como se enxergar e enxergar o mundo, e se enxergar enxergando o mundo. É essa a nossa proposta de hoje.
Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a realidade refletida e como ela é distorcida dentro dessas nossas perspectivas. Partimos do entendimento de que a mente humana constrói internamente aquilo que chama de realidade. Isso é um fato, né? Todas as nossas experiências são somativas. A gente falou e fala nesses nossos encontros, mas eu resgato. Nós somos uma soma de experiências. Nossa memória são contadas a partir da nossa experiência com o nosso corpo, com nossa mente e com nossas memórias. As nossas memórias vão trazendo caminhos pelas nossas sinapses para que a gente reinterprete o mundo constantemente. E aí, nesse sentido, nossas memórias, elas são esses gatilhos que fazem com que esse corpo esteja presente em experiências constantes. O que o filme me inspirou a pensar sobre esse nosso encontro é sobre aquela questão ali das pílulas, né? Isso é bem clichê em todos os filmes, até quem é dessa geração mais moderna já ouviu falar, ou já viu algumas das cenas da Matrix, ou mesmo as piadas internas que acontecem, né? A pílula azul representa o conforto da ilusão. E a pílula vermelha, a verdade incômoda. Então, lembre-se que eu não estou falando aqui de verdade absoluta. Estou falando de uma verdade incômoda. E a verdade incômoda, ela surge com um simples e se não for verdade, aquilo que eu acredito ser confortável pelas pílulas azuis. E se não for verdade aquilo que me é apresentado, e aí vamos contemporaneizar nos espelhos digitais das redes sociais e nas escolhas algorítmicas que me fazem pensar e viver em bolhas que não me dão instrumentos para ler o mundo de forma mais crítica e autêntica. Essa verdade que nós estamos problematizando aqui é exatamente a verdade que vai conduzir a nossa reflexão. A gente parte do entendimento, como aqui falei, que nossa jornada é um construto da nossa mente. Nossa mente vai ter todas as experiências, todas as narrativas, e essas narrativas trazidas pelo mundo interno, o mundo externo, nos são narradas por vários instrumentos que nos chegam ao mesmo tempo, que chamamos de sentidos. A audição, o paladar, o olfato, a visão, são informações que nos chegam ao mesmo tempo. A visão captura as imagens que estão em nossa forma a partir do reflexo da luz sobre esses elementos, e os espectrais de luzes entram pelas nossas íris, e essas íris vão lá dentro do nosso cérebro e constroem uma narrativa. Vemos a partir de nossas memórias e do contato que está lá fora. O mundo externo, ele vai ter exatamente essa perspectiva de narrativa. E essa narrativa, ela vai interpretar como nós estamos e vivemos no mundo. Então, pense comigo. Se nós somos nossas experiências somadas pelas nossas memórias e os nossos sentidos constroem essa narrativa, a verdade ela é simulada e gerada pelos nossos cérebros. Aquilo que nossos cérebros acreditam ser verdadeiro acaba sendo compreendido como verdadeiro, porque as experiências vão dar os instrumentos necessários para que nossas experiências tenham uma narrativa de coesão e coerência com a nossa vida. Assim sendo, a gente pode começar a nos questionarmos: você é livre ou está preso no jogo de algoritmos, perdão. Assim como na Matrix, a escolha entre a pílula azul e a vermelha, nós vivemos nesse labirinto de espelhos digitais que estão impregnados em todos os lugares hoje modernos da nossa existência, onde redes sociais e algoritmos eles distorcem muitas vezes nossas percepções. A gente captura as imagens das redes digitais, aquilo que é apresentado numa fotografia, no vídeo, numa experiência, é interpretado como verdadeiro, e a gente está vivendo hoje algo que está extrapolando até os limites da pós-verdade, apresentado lá por Harari no livro Nexus. A gente tem vídeos construídos por IA que começa a colocar em xeque se aquela imagem lá é uma imagem retirada da experiência físico-biológica ou se é uma construção digital da mesma experiência. Eu vi alguns vídeos agora que me chamam a atenção pela complexidade. Estamos caminhando para cada vez mais complexidades nesses elementos. Os filmes, por exemplo, muitos dos filmes, as cenas digitais estão tão
próximos, tão verossemelhantes, que a gente para pensar, nossa, como é que foi feito aquilo? O Thanos, por exemplo, né, tão real, foi feito com animações digitais. Então, todas essas narrativas estão assim, ó, interligadas. E aquelas coisas que nós tínhamos como experiência de verdade real, dentro das telas, dentro das experiências digitais, estão passando por ressignificações. E essas ressignificações estão chegando nos nossos cérebros interpretados como verdadeiros. É aí que entra o peso desses algoritmos. Chega para a gente o tempo todo, é verdade. A gente começa a ser bombardeado por informações e desinformações. Lá as fake news que fazem parte hoje de narrativas digitais. O olhar crítico sobre essas imagens e mensagens que nos chegam é de uma necessidade, de uma compreensão tão urgente, porque aquelas mesmas mensagens que distorcem a verdade podem muitas vezes ser interpretadas como verdadeiras. E a minha experiência com o real passa a ser espelhada dentro de uma prisão em que eu começo a acreditar que aquilo é verdadeiro. Assim, podemos nos propor agora a pensar 3 conceitos sobre a liberdade. Como é que eu vou falar sobre liberdade se eu não entendo ou não tenho uma dimensão sobre liberdade? Se eu perguntar a vocês o que é a liberdade, o que é que viria primeiro na mente de vocês? Como é que vocês conceituariam a liberdade? É uma palavra que a gente usa com frequência bem recorrente, né? Eu sou livre. Tu tá livre hoje à tarde? Tô livre. Tu tem condições de fazer isso? Não tô livre não, tô ocupado. Ocupado, liberdade, livre, são palavras que fazem parte do nosso repertório discursivo. Mas se pudéssemos parar um momento agora para pensar o que significa a palavra liberdade, a gente poderia chegar em 3 conceitos plausíveis para a nossa discussão. Obviamente que poderiam ter muitos outros que faria sentido pensar a liberdade, mas para este momento, para este recorte, para essa nossa reflexão, eu chamo 3 momentos para pensarmos a liberdade. A primeira liberdade é a liberdade de ir e vir. É um movimento físico direto de deslocar-se. É exemplo da nossa Constituição. A liberdade de movimento é o primeiro passo para a dignidade humana. É você ter acesso aos espaços, é você ter o direito de poder ser. É o direito de você poder ter acesso aos espaços físicos. Essa liberdade foi tolhida, foi negada para alguns brasileiros ao longo da história. Tivemos processo de escravizar outros humanos, e o processo de liberdade de ir e vir está ligado a essa liberdade de poder ser. A segunda liberdade é a liberdade de pensar, e a gente chama o Kant, né? O que é o esclarecimento? Kant se pergunta isso e fala sobre autonomia intelectual. E aí a gente pode chegar para este momento da liberdade de pensar. Somos livres para pensar qualquer coisa que queiramos pensar? A resposta é não. Não somos livres para pensar sobre tudo que queremos pensar, porque existe inclusive um limite ontológico do que é possível pensar se eu nunca pensei sobre. A liberdade de pensar, pense comigo, é proporcional aos limites do pensamento pensado que você dá ao seu pensar. A liberdade de pensar é proporcional aos instrumentos que você dá à sua cognição para que você amplie as suas experiências com o mundo. Quanto mais eu dou instrumentos para as minhas experiências com o mundo, quanto mais eu leio sobre o mundo, quanto mais eu experiencio o mundo, nas possibilidades que esse mundo se apresenta para mim, maior será a envergadura e o lastro do meu pensamento a ser pensado. Quanto mais livros eu leio, mais outras subjetividades escritas de forma sistêmica me chegam para sistematizar aquilo que eu penso, às vezes, de forma fluida. Quanto mais livros eu trago para que eu pense esse pensamento, mais instrumentos eu dou para enxergar um mundo que se apresenta inexorável. Se eu dou a esse mundo essa minha possibilidade de pensar nessa vastidão inexorável, mais liberdade sobre o pensar de todas essas possibilidades infinitas, eu também me dou a possibilidade de enxergá-las. Eu só vou pensar aquilo que eu dou instrumento para que eu pense.
A terceira liberdade é a liberdade de querer. E aí a gente pode se perguntar: eu sou livre para querer qualquer coisa que eu queira? É a liberdade de desejar, né? Sem a manipulação externa. Aí é a Hannah que vai dizer para a gente, a Hannah Arendt, né? Entre o passado e o futuro, ela vai falar: querer é agir sem ser guiado por mãos invisíveis. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode se perguntar: mas eu sou livre mesmo para querer qualquer coisa que eu queira? Sim, você é livre para querer. O detalhe é: o que eu quero vale a pena? O esforço necessário para conquistá-lo? Aí essa é a pergunta. Até que ponto eu estou disposto a conquistar aquilo que eu tenho liberdade para querer? Aí essa liberdade de querer vai ter uma relação bem direta com a minha liberdade de pensar, porque o meu querer pode ser positivo para me levar a experiências de empoderamento e potencialidade da existência, trazendo aí o Spinoza, né? Potência de viver, potência de agir, que me traga alegria, que me afete no mundo para as experiências mais enriquecedoras. Esse é o meu querer, eu posso querer ou não querer, ou também eu posso querer estar presente em espaços entristecidos que me limitam a minha existência, que me colocam aprisionado, encapsulado, e dizer: mas eu quero uma vida assim mesmo. Isso não tem problema, isso não é um questionamento de validade ou de entender se está certo ou errado. Mas o que eu trago aqui, a partir dessas três possibilidades de liberdade, é nos entender como agentes protagonistas dessa experiência que chamamos de existência. Essa experiência que chamamos de existência está entrelaçada a como vamos existir frente às possibilidades de pensar, de ir e de querer. Como é que eu me enxergo dentro dessa complexidade, dessa trama do real? Assim, essas liberdades elas vão estar também diretamente condicionadas e relacionadas com a nossa experiência educacional. Tem que chegar na educação. A educação ela é um processo de codificação cerebral. São as molduras que são usadas para as previsões sobre o mundo. Nós somos educados desde a primeira infância a enxergar sobre o mundo. Português, matemática, história, artes, filosofia, todos esses são elementos que foram divididos cartesianamente para que a gente enxergasse o mundo dentro das suas frações e, a partir das nossas experiências, a gente construísse uma integralidade. Mas é as nossas experiências que dão o sentido a essa dinâmica entre a reprodução aprendida e aprendida ao longo da nossa existência, para que a gente dê a essa dinâmica soluções sobre o mundo. É quando eu aprendo matemática e começo a pensar sobre fração, e essa fração, num primeiro momento, nem faz tanto sentido quando criança, mas se eu for preparar um bolo, eu tenho que entender minimamente sobre porções, sobre proporção. Então, esse conhecimento é uma decodificação que eu me aproprio ao longo da minha vida, da minha formação educacional, que vai até a universidade, os que chegam lá, que vão passar 4, 5, 6 anos estudando, codificando seus cérebros, atitudes e posturas comportamentais frente a situações, problemas. Eu, enquanto professor, eu fui codificado dentro dessa narrativa para pensar, a partir de estratégias educacionais, o modelo de codificar outras mentes para pensarem aquilo que o sistema, aí representado pelo Estado brasileiro, apresenta como conteúdo mínimo para a formação de uma educação basilar. E aí a gente pode subir até a educação superior, pós-graduação, doutorado. Então, a educação ela é essa codificação social que vai nos ajudar a ter uma perspectiva pelo mundo ou sobre o mundo. Entendendo também que essa experiência do mundo e sobre o mundo, ela tem uma relação direta com aquilo que eu dei ao meu pensar pensado. As nossas formações são totalmente individualizadas. Por isso que nós temos pessoas que têm afinidades e paixões por algumas áreas do conhecimento e outras repúdio. As nossas codificações pessoais, elas têm um entrelace onde o meu conhecimento ele me traduz. Ou seja, quanto mais eu leio sobre o mundo, eu vou trazer decodificações desse processo educacional que começou com o alfa-letramento que passamos. E o que é o alfa-letramento? É um processo de decodificar os símbolos que são escritos na realidade cultural.
Nosso alfaletramento, na maioria dos casos, foi em língua portuguesa. E o que foi ser alfabetizado e letrado em língua portuguesa? É aprender a decodificar as escritas simbólicas que representam a nossa realidade brasileira. Assim, trazendo esses dois pontos para o algoritmo e a nova matriz desses padrões de dados que mantém nossos corpos dentro de padrões, previsões e ações, tudo que nós fazemos hoje dentro dessas relações com nossas telas, com nossos aplicativos, são chamados de dados. E esses dados oferecem a sistemas complexos de Big Data o que chamamos de liberdade. Podemos pensar sobre a questão de que o que chamamos de liberdade pode ser apenas uma repetição dos mesmos gestos sobre as novas máscaras. Aquela questão que eu já provoquei aqui hoje é nossos comportamentos eles passam por previsões. A educação passa por essa previsão. Eu estou dando aula, eu espero passar um conteúdo e no final desse conteúdo eu tenho uma avaliação que prevê um comportamento e ações padrões que vão trazer para a minha lucidez se você aprendeu ou não. Os algoritmos fazem isso sendo que em tempo real. A cada vez que eu uso alguma rede social, a cada vez que eu escolho, a cada vez que eu uso instrumentos e aplicativos com meus padrões de geolocalização, de gostos, de likes, eu estou ensaiando uma coreografia invisível em que os próprios sistemas me leem e me lendo conseguem prever meus padrões, minhas previsões e, sobretudo, as minhas ações, me induzindo, inclusive, a compras desnecessárias. Até mesmo comprar coisas fazendo parte desse meu desejo de observar uma tela, desperta o meu desejo, e o meu desejo me lembra e me leva a consumir frente a esse espelho. Por um momento, imagine que estamos de fato em uma simulação, como algumas correntes filosóficas elas provocaram, né? Nesse cenário, o papel da educação se torna ainda mais essencial. Ela seria um meio pelo qual podemos alterar a programação e a simulação, ou manter os sujeitos ainda mais aprisionados a uma narrativa que lhes vem já prontas. Então, essa bifurcação a educação ela pode ser o instrumento que vai empoderar o sujeito a pensar de forma crítica, enxergar as narrativas codificadas pelas simulações que as telas já provocam e manter esses sujeitos dentro de uma leitura cognitiva de apenas reprodução. Eu vi um prompt legal, eu vou botar na IA e vou fazer igual. Tem outro prompt igual, eu vou copiar e vou colocar na IA. É uma reprodução já programada, já pensada, que essas ações vão viralizar. Ou a educação amplia essa leitura de educação, as leituras, as experiências, os mundos, as bolhas que eu estouro, as viagens que eu faço, e, sobretudo, as conversas intelectuais que eu tenho, que perguntam sobre o si, e não só falam das novelas e de conversas fúteis, mas que estimulam minha criatividade para pensar fora de caixinhas prontas. Essa educação é a educação que vai trazer instrumentos para a liberdade de pensar, dando a você melhores escolhas na liberdade de querer. Eros, desejo e controle. Essas três questões, elas começam a ser entrelaçadas porque a repressão necessária se transforma em instrumento de controle. A partir dos momentos em que eu não enxergo os algoritmos dizendo, ditando e representando essas minhas condições comportamentais, eu não passo pela minha mente, e aí o Nietzsche traz uma provocação maravilhosa do século XIX. Quem possui os meios de orientar o desejo possui o homem. Homem aí, vamos ler, humano, né? Porque o homem aí, o texto é do século XIX, então as leituras eram diferentes das nossas hoje. Mas se o algoritmo entende o teu desejo, ele entende como te controlar, e te controlando vai te manter dentro de narrativas aprisionadas que respondam à tua experiência com o mundo, sobre o mundo e para com o mundo, de forma linear. Assim sendo, como é que a gente pode repensar e reconquistar essa autonomia reflexivo-crítica? Primeiro, diversificar as fontes e quebrar os padrões. Tem jeito, gente.
Aí eu chamo de novo Nietzsche, né? O Nietzsche vai trazer uma frase clássica: torna-se quem se é. Exige sair do rebanho, né? Exige-se pensar fora da caixa. Exige-se esforço, leitura, reflexão, olhar crítico e perguntar sempre as verdades postas. Até que ponto isso é verdadeiro? Até que ponto isso é posto como verdade? A autonomia começa onde termina o automatismo. Quando a gente começa a sair das narrativas autônomas e a gente começa a pensar e a refletir de forma crítica tudo aquilo que nos chega, eu saio do estado autônomo de, eita, é verdade, é verdade, e paro e faço. E se não for verdade? É aí que é a quebra do automatismo. É quando Baudelaire vai mostrar que no mundo dos simulacros confundimos signos como realidade. Lembra que a gente foi letrado? A gente passa pela escola e as narrativas nos são chegadas a partir de verdades postas. Nós estamos dentro de uma formação educacional que passa por toda a nossa forma humana, né, de ter as narrativas trazidas pelos professores e a gente concorda, faz a prova e tal. A gente não é ensinado a questionar a realidade e a perguntar. Assim, eu provoco aqui nesse encontro que escolher a pílula vermelha é usar a tecnologia com lucidez. Em nenhum momento eu estou dizendo que a gente não use, até porque eu sou um grande entusiasta da tecnologia, eu estou adorando viver nesse século, nesse momento em que o conhecimento está se tornando técnica e a técnica está tornando-se conhecimento. Mas saber usar com lucidez, com a leitura crítica da realidade, esse é o caminho. Uma vez que os novos algozes vestem códigos. Todo código carrega um poder de se ocultar na forma de neutralidade. A gente não enxerga quem está codificando, quem está trazendo a narrativa por trás dos aplicativos. A liberdade digital é um espelho. E a gente tem que se perguntar como eu estou me relacionando com esse espelho. A liberdade de clicar não é a liberdade de escolher. A liberdade de clicar me chega pronta. E aí é nessa narrativa que eu preciso enxergar aquilo que ainda não está, aquilo que está nas entrelinhas, e não de pronto, porque o óbvio precisa ser questionado. O óbvio não nos chega de forma óbvia. A consciência humana, a ideia de consciência, essa percepção contínua e reflexiva que nos permite não apenas experienciar a simulação interna, mas também questioná-la e, mais ainda, modificá-la. O desenvolvimento de habilidades de criticar a realidade é justamente o instrumento que eu tenho para enxergar o mundo e perguntar sobre ele. É quando eu uso a tecnologia para me dar instrumentos que vão ampliar ainda mais a minha liberdade de pensar. É quando eu vou pensar para além do que aquilo apenas apresentado em prompt. É quando eu pego um livro, leio, reflito e depois eu vou buscar curiosidades usando as melhores inteligências artificiais que vão me dar outros instrumentos para que essas curiosidades façam parte das minhas experiências de vida. Assim, segundo a fenomenologia, como Russell falou, não podemos separar o observador daquilo que é observado. A física quântica também fala sobre isso. Em algum momento a gente pode falar também sobre isso. Mas a realidade, ela se manifesta a nós através das nossas percepções, interpretações e vivências. Como nós estamos interpretando, observando e percebendo, experienciando o mundo, tudo isso vai fazer relação de como eu enxergo aquilo que me chega. Se as informações estão me chegando de formas aleatórias, eu apenas estou seguindo um monte, eu estou apenas reproduzindo, eu estou apenas assumindo essas verdades sem olhar crítico, a minha realidade, enquanto simulação matrixiana, ela é limitada aos algoritmos que me dizem o que é real. Eu vivo dentro daquela simulação. Mas a partir do momento que eu olho o mundo de forma crítica, que eu começo a questioná-lo e que eu uso o próprio sistema e as próprias inteligências artificiais para questionar o próprio mundo e não criar um prompt pronto, mas desenvolver esse prompt a partir de perguntas sólidas, concretas e reflexivas, essa ampliação para com o mundo mostra-me um mundo muito mais complexo, muito mais poético, muito mais vivo. E assim, eu concluo essa nossa reflexão falando que
Assim como Baudelaire vai trazer lá no Simulacros e Simulação, ele nos alerta que vivemos em uma era de simulações, como aqui tanto defendemos nessa conversa de hoje, onde representações da realidade muitas vezes estão sendo substituídas por verdades prontas. A gente começa a ver as narrativas apresentadas por algumas redes sociais e a gente interpreta aquilo como felicidade. Mas a experiência de felicidade muitas vezes é negada porque o sujeito está na experiência da praia e, em vez de estar na praia, está criando uma narrativa imagética para uma rede social para que enxerguem ele como um sujeito que está vivendo uma felicidade de estar ali na praia. É essa questão que eu estou provocando vocês a pensarem a partir dessas simulações que fazem parte do nosso dia a dia. Concluo afirmando: no labirinto dos espelhos digitais, a liberdade começa quando você escolhe ver por si mesmo.